Sede Santos. Autor: Espírito Santo. Diretamente para a última geração. Digo outra vez. Sede Santos. Autor: Espírito Santo. Diretamente para a última geração. Ano de 2020. Incompleta na cruz. Por que Deus faria a obra incompleta na cruz? Ou seja, se o sangue de Jesus é forte para me perdoar do pecado, por que ele também não seria forte o suficiente para me tirar do pecado? E aí, meus irmãos? O que é que vocês dizem disso? Se o sangue de Jesus é forte para me perdoar os pecados meus, por que ele também não seria forte o suficiente para me tirar do pecado? Se está escrito que eis o Cordeiro de Deus, que o quê? Alguém sabe completar esse versículo? Vamos fazer um jogo aqui, um jogo cristão, tá? Pelo amor de Deus. Porque eu vou até adiantar aqui o que eu vou falar em outras reflexões, mas jogo é pecado, tá? Mas vamos fazer um jogo aqui de Deus. Eu vou falar e vocês vão completar o versículo. Aquele versículo que diz: eis o Cordeiro de Deus. Completem, quem souber, nas suas mentes, ou então falando mesmo. Vou falar o versículo todo, tá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado, meus queridos. O Cordeiro de Deus, ele tem o poder para tirar o pecado, tá? Se o sangue de Jesus é forte para me perdoar do pecado, por que ele também não seria forte o suficiente para me tirar do pecado? Essa é a reflexão 7. Vamos lá. O Sol possui bombas de hidrogênio. Ficam explodindo constantemente. Aí eu pergunto a vocês: se Deus fez essas explosões que são maiores do que as bombas que foram colocadas em Hiroshima, no Japão, e na outra cidade do Japão, se Deus é forte para fazer essas explosões no Sol, para fazer outras estrelas maiores que o Sol, por que Deus não seria forte para me tirar do pecado? Por quê? Deus não teria uma força de impedir de eu pecar. Se está escrito que o Deus que sabe livrar da tentação os piedosos. E aí, meus queridos? Está escrito isso, o Deus que sabe livrar da tentação os piedosos. Não é Deus que coloca a tentação na gente. É a nossa falta de oração, jejum e Bíblia que coloca a tentação. Está escrito que a Deus ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Né? E tem outro versículo também, meus irmãos, bem interessante, que é no Judas. Judas capítulo 1, versículo 24. Deixa eu lembrar aqui. É muito interessante esse versículo. Judas capítulo 1, versículo 24. Ora, o Deus que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória.
Olha que versículo interessante e vamos falar de novo. Ora, o Deus que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, ou seja, sem pecado, perante a sua glória. Ué, esse versículo prova que Deus tem poder para apresentar a gente irrepreensível no céu, sem pecado. Quando Deus apresenta a gente no céu, é tirar a gente da terra e apresentar para o céu. Ou seja, Deus conseguiu fazer a gente ficar sem pecado aqui na terra, meus irmãos. Longe do pecado. Tá? Não estou dizendo que porque você pecou hoje, já era. Você está condenado ao lago de fogo. Mas não quer dizer que porque você pecou hoje, você tem que pecar amanhã também. Entendeu? Deus consegue livrar assim. Senão esse versículo de Judas estaria errado, ao dizer que, ora, o Deus que é poderoso para vos livrar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Estaria mentindo esse versículo então, se Deus não tivesse esse poder de tirar a gente do pecado. Então vamos lá. Esses versículos que eu vou falar aqui, como sendo a resposta para essa indagação, né? Se Deus... Por que Deus não seria forte o suficiente para me tirar do pecado? Esses versículos aqui mostram a vocês que Deus não quer que a gente fique no pecado. Que a intenção de Deus não é que continuemos no pecado. Vamos ler eles agora. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3,7. Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Lucas 1,75. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. 1 Coríntios 15,34. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1, 2. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 10 a 11. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos 6, 15. Esse aqui eu acho bem interessante, meus irmãos. Esse versículo, porque ele trata da graça, né? Com permissão aqui dos irmãos, porque eu chamo os evangélicos mornos de gospels, né? Os gospels, eles amam a palavra graça, né? A palavra graça, né? Mas interessante que esse Romanos 6,15, ele mostra o que é a graça. A graça não é pecado, meus irmãos. A graça não é sinônimo de pecado. Olha, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado é mais perigoso agora no Novo Testamento. Em uma próxima oportunidade eu vou explicar para vocês por quê, tá? O pecado é mais perigoso agora. Senão eu vou sair dessa explicação aqui. Mas é interessante que a graça não é sinônimo do pecado, né? Vamos lá. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Percebam aí, mortos para o pecado. Não é amortecidos para o pecado, ou seja, não é diminuam os pecados, meus irmãos. Deus dizendo para vocês, diminuam os pecados. Olha, diminuam 80%, tá? Não, meus irmãos, é mortos para os pecados. Mortos para os pecados. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5,24. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Pesado isso aqui, né, meus irmãos? É pesado. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Eu não vou falar sobre ele agora não. Tem uma reflexão aqui no Sede Santos que eu falo sobre ele, tá?
Se eu falar agora, vai ter muita... vai ser meio pesado aqui. Vamos lá. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Interessante que as pessoas pensam que a gente seguir a Deus é impossível. Os mandamentos de Deus é impossível de serem cumpridos, os 10 mandamentos. A gente cumpre mais. João 8:11. Será que essa adúltera prostituiu-se novamente depois que Jesus disse a ela: vai-te, não peque mais? Será que ela prostituiu-se de novo e pediu perdão de novo a Jesus? Continuar. E qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3:3. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3:16. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, todos esses versículos nos respondem que o que Deus quer é tirar os nossos pecados. Ele não quer apenas perdoar os nossos pecados. O que Deus quer principalmente é tirar os nossos pecados. A paz do Senhor para todos, tá, meus queridos? Sede Santos, Autor, Espírito Santo, diretamente para a última geração. Digo outra vez. Sede Santos, Autor, Espírito Santo, diretamente para a última geração. Ano de 2020.